Ainda estava escuro, quando Pedro abriu os olhos, mais uma vez antes do amanhecer. O ar gelado da madrugada cortava o silêncio do pequeno quarto, onde ele e seu pai, Antônio, compartilhavam uma vida modesta, cercada por paredes cobertas de um papel de parede que já não escondia os sinais do tempo. O cobertor fino mal conseguia proteger Pedro do frio, mas era o menor de seus problemas. Naquele quarto, escondia-se um segredo maior, um garoto que carregava um fardo pesado demais para sua idade. Pedro não era mais apenas uma criança. O som suave da respiração difícil de seu pai o lembrava constantemente da responsabilidade que tinha em mãos. Antônio estava doente, e os remédios caros haviam roubado a infância de Pedro, transformando-o em um pequeno adulto, forçado a amadurecer em meio à luta pela sobrevivência. Ele se vestiu rapidamente, colocando a camiseta gasta e o tênis surrado, que já não cabia tão bem. Enquanto arrumava sua sacola com as frutas que venderia na feira, Pedro olhou de relance para o pai, que tossia baixinho no sono. O rosto de Antônio estava pálido e abatido, e os olhos, mesmo fechados, pareciam tensos. Pedro sabia que o dinheiro que conseguia com as vendas mal cobria os custos dos remédios, mas ele precisava continuar tentando. Com a sacola cheia, Pedro saiu de casa em silêncio. O sol ainda não havia nascido, e as ruas da periferia estavam envoltas em uma névoa fina, que conferia um tom melancólico àquela manhã. Ele apertou o passo, enquanto seus pensamentos eram tomados pela preocupação. Quando chegaria o dia em que seu pai ficaria bom de novo? Quando ele poderia ser apenas uma criança? Mas logo afastava esses pensamentos. Não havia tempo para se perder em sonhos. Ao chegar à feira, a paisagem era completamente diferente. O dia já se instalava naquele pequeno mercado a céu aberto. Os feirantes estavam sempre correndo para montar suas barracas, gritando para chamar a atenção dos clientes, que, mesmo cedo, começavam a encher o lugar. Pedro sorriu para si mesmo. Aquele era um dos poucos momentos em que ele se sentia realmente parte de algo maior, onde podia esquecer seus problemas, ainda que por um breve instante. "Bom dia, Pedro. Já tá por aqui?" exclamou Dona Marlene, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos amáveis, que vendia verduras na barraca ao lado da de Pedro. "Bom dia, Dona Marlene. Como sempre, né? As frutas não se vendem sozinhas", respondeu ele, tentando esconder o cansaço em sua voz. Pedro organizou suas frutas com cuidado, sempre certificando-se de que as mais frescas estivessem à frente. Ele havia aprendido a arte de vender na feira com uma habilidade natural. Seu sorriso sincero e a forma atenciosa com que tratava os clientes conquistavam a confiança de todos que passavam por sua barraca. Mesmo aqueles que não compravam, sempre elogiavam o menino pelo esforço e determinação. "Hoje essas maçãs estão uma beleza, Pedro. Vou levar umas para casa", comentou um senhor idoso, enquanto pegava as frutas com mãos trêmulas. "Pode pegar, seu Geraldo. Tenho certeza de que vai gostar, e pode deixar que eu faça um preço especial para o senhor", disse Pedro, embalando as frutas com cuidado. O movimento na feira seguia agitado, com pessoas indo e vindo, conversas ao fundo, e Pedro continuava focado em suas vendas. Mas algo estranho chamou sua atenção. No meio da agitação, ele ouviu um som metálico, distante, mas acelerado. Virou-se na direção do barulho e viu algo que fez seu coração disparar. Um carro vinha descontrolado pela rua estreita, buzinando, mas não parecia que o motorista tinha o controle. Pedro, instintivamente, se colocou na ponta dos pés, tentando enxergar o que estava à frente do veículo. E então ele viu uma menina, provavelmente da sua idade, estava parada bem no meio da rua, completamente distraída com o celular nas mãos. Ela não percebia o perigo que se aproximava, e o carro desgovernado já estava muito perto. O tempo pareceu desacelerar. Sem pensar, Pedro largou as frutas que segurava e correu o mais rápido que suas pernas permitiam, sentindo a adrenalina pulsar em seu corpo. Quando estava a poucos passos da menina, ele esticou o braço e agarrou seu pulso com força, a puxando para fora do caminho. O carro passou tão perto que o vento da passagem balançou o cabelo de Pedro. Ele e a menina caíram no chão,
ela com o rosto em choque, sem entender o que acabara de acontecer. O impacto do momento fez com que as pessoas ao redor parassem, algumas correndo para ajudar, outras apenas olhando boquiabertas. Você me salvou, murmurou a menina, com os olhos arregalados de incredulidade. Antes que Pedro pudesse responder, um homem alto e bem vestido, com os cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, surgiu correndo entre a multidão. Era Eduardo, o pai da menina, que, ao ver a cena, desabou em alívio e preocupação. Ele se ajoelhou ao lado da filha e a puxou para um abraço apertado, ainda sem acreditar no que havia acontecido. Meu Deus, Clara, você está bem? Não se machucou? Perguntou Eduardo, a voz cheia de emoção. Estou bem, pai. Eu nem vi o carro. Se não fosse por ele, disse Clara, olhando com admiração para Pedro. Eduardo levantou-se, os olhos brilhando de gratidão, e virou-se para Pedro. Garoto, você salvou minha filha. Eu nem sei como agradecer. Ele rapidamente tirou a carteira do bolso, pegando um maço de notas e estendendo para o menino. Por favor, aceite. É o mínimo que posso fazer. Pedro olhou para o dinheiro, mas sentiu um nó na garganta. Aquilo não parecia certo. Ele não tinha feito o que fez por dinheiro. Seus olhos se voltaram para Eduardo e ele respondeu com firmeza, ainda tentando se recuperar do susto. Eu não posso aceitar, senhor. Eu só fiz o que precisava ser feito. Eduardo ficou em silêncio por um momento, confuso. Ele insistiu, tentando empurrar o dinheiro para o garoto, mas Pedro recuou. Se quer me ajudar, tem algo mais importante que o dinheiro, disse ele, finalmente respirando fundo. Meu pai está muito doente, e eu só preciso conseguir o tratamento certo para ele. Os remédios são caros demais. As palavras de Pedro atingiram Eduardo como um golpe inesperado. A expressão em seu rosto mudou instantaneamente. Ele olhou para o menino como se visse uma versão de si mesmo, muitos anos atrás. O silêncio entre eles foi interrompido apenas pelo som distante da feira. Eduardo ficou parado, observando o garoto diante dele. As palavras de Pedro ecoavam em sua mente, trazendo de volta memórias que ele havia enterrado há muito tempo. Aquela humildade, aquela determinação. Era impossível não se identificar com o menino. Eduardo, ainda segurando o dinheiro em mãos, guardou as notas de volta na carteira, sentindo que o pedido de Pedro era algo muito maior do que qualquer quantia em dinheiro poderia cobrir. Qual é o nome do seu pai? Eduardo perguntou, sua voz mais calma agora. Antônio, respondeu Pedro, ainda com um tom de cautela, sem saber o que esperar daquela situação. Ele era mecânico, mas agora mal consegue sair da cama. Estou fazendo o que posso para conseguir os remédios, mas é difícil. Eduardo respirou fundo, as lembranças de sua própria infância surgindo. As dificuldades que ele enfrentou com sua família, quando ainda era jovem, voltaram à sua mente. Ele sabia como era lutar para sobreviver, para garantir que um ente querido tivesse o mínimo necessário. Seus olhos se suavizaram, e ele colocou a mão no ombro de Pedro, de forma firme, mas gentil. Você tem uma coragem admirável, Pedro, e eu entendo o que está passando, mais do que imagina. Se me permitir, vou ajudar seu pai da maneira certa. Tenho recursos que podem fazer muito mais por ele do que você conseguiria sozinho. Pedro franziu a testa, incerto do que Eduardo queria dizer com aquilo. O senhor quer ajudar meu pai? Sua voz estava hesitante, sem acreditar completamente no que ouvia. Sim, não só com os remédios, mas com o tratamento completo. Eu sou o dono de um hospital na cidade e posso garantir que ele receba o melhor cuidado possível, disse Eduardo, sorrindo levemente ao ver a surpresa no rosto de Pedro, que parecia lutar para compreender a dimensão daquela oferta. E além disso, você precisa voltar a estudar. Um garoto da sua idade não deveria ter que se preocupar com tantas coisas. Pedro piscou, surpreso com a generosidade que parecia desmedida. Estudo? Hospital? Era muita coisa para processar de uma só vez. Ele, que até minutos atrás estava vendendo frutas para sobreviver,
Agora estava diante de uma chance que poderia mudar sua vida e a de seu pai. Mas, e se meu pai não melhorar? E se eu não conseguir pagar depois? Pedro perguntou, o medo de criar falsas esperanças já tomando conta de sua mente. Ele não queria se apegar a uma promessa impossível. Eduardo balançou a cabeça, com um olhar sereno. Não se preocupe com isso. Você só precisa confiar. Seu pai vai receber os cuidados que precisa, e você terá a chance de viver sua infância como deveria. Há muito mais na vida além das responsabilidades que carrega agora. Clara, que havia ficado em silêncio até então, olhou para Pedro com um sorriso encorajador. Vai ser bom, Pedro. Eu estudo em uma escola ótima, e você pode ir comigo. Posso te ajudar a se adaptar. Vai ver que tudo vai melhorar, disse a garota, tentando aliviar o peso daquela decisão. Pedro olhou para Clara, ainda tentando assimilar a situação. As palavras gentis dela eram reconfortantes, mas o medo de desapontar seu pai e a si mesmo continuava pesando sobre ele. No entanto, algo dentro dele dizia que talvez aquela fosse a chance pela qual ele esperava tanto tempo, mesmo que não soubesse como aceitar essa nova realidade. Eu não sei o que dizer, começou Pedro, a voz trêmula de emoção. Se o Senhor realmente puder ajudar meu pai, eu aceito. Eu só quero vê-lo bem de novo. Eduardo sorriu com um alívio contido. Ótimo! Vamos resolver isso, Pedro. Vamos garantir que seu pai receba o melhor tratamento e que você tenha a chance de ser quem realmente deve ser. Ele se virou, pegando o celular do bolso. Vou fazer algumas ligações agora mesmo. Dentro de 1 hora, uma equipe médica vai estar na casa de vocês. Tudo vai começar a mudar. Pedro não acreditava no que ouvia. Tudo estava acontecendo rápido demais. Ele ficou parado, olhando para Eduardo enquanto ele falava com alguém ao telefone, arranjando tudo de forma imediata. Clara, ao seu lado, mantinha um sorriso suave, observando Pedro com empatia. Você fez algo incrível hoje, disse Clara, sua voz tranquila. Salvou minha vida, e agora seu pai também vai ter a chance de ser salvo. Isso é o destino, não acha? Pedro olhou para ela, ainda com os pensamentos confusos, mas sentindo uma centelha de esperança acender dentro de si. Eu só fiz o que qualquer um faria, respondeu, sem querer exagerar o que havia feito. Clara riu suavemente. Talvez, mas, de qualquer forma, fico feliz que tenha sido você. Agora vamos fazer com que tudo dê certo para seu pai. Pouco tempo depois, Eduardo desligou o telefone e voltou a falar com Pedro. Já está tudo acertado. A equipe médica vai até sua casa dentro de 1 hora. Você me leva até lá para conhecermos seu pai? Pedro assentiu, ainda atordoado com a virada repentina dos acontecimentos. Aquele seria o início de uma nova jornada, uma que ele jamais imaginara viver. Pedro caminhava ao lado de Eduardo e Clara, pelas ruas que levavam até sua casa. O silêncio pairava entre eles, apenas quebrado pelos sons distantes da feira que ficava para trás. Pedro mantinha o olhar fixo no chão de paralelepípedos, seus pensamentos confusos demais para formar palavras. A proposta de Eduardo era inacreditável, mas, ainda assim, uma parte de Pedro não conseguia se permitir acreditar completamente. A vida havia sido tão dura, que ele já não sabia se conseguia confiar em uma boa notícia sem esperar que algo desse errado logo em seguida. Eduardo, por outro lado, observava o menino com atenção. Havia algo em Pedro que o tocava profundamente. Talvez fosse a coragem, a determinação no garoto, ou quem sabe o reflexo de seu próprio passado. Eduardo, quando jovem, também conheceu a dureza da vida, mas a fortuna havia lhe sorrido após muitos anos de luta. Ele sabia o que era batalhar para sobreviver, e isso fazia querer ajudar Pedro de uma maneira que fosse mais do que caridade. Clara caminhava alguns passos atrás, quieta, observando a paisagem que, aos poucos, se transformava. As ruas da periferia eram bem diferentes de sua realidade, e isso a fazia refletir sobre como a vida podia ser injusta para alguns. Ela sentia um misto de admiração e compaixão por Pedro,
e algo dentro dela despertava uma vontade de ajudá-lo, não só por causa do que ele havia feito por ela, mas porque, de alguma forma, parecia a coisa certa a se fazer. Chegando à casa de Pedro, Eduardo não pôde deixar de notar o estado da pequena construção. As paredes eram de tijolos à vista, com algumas rachaduras se espalhando pelas extremidades, e o telhado parecia precisar de reparos urgentes. Era um lar humilde, com um pequeno jardim mal cuidado na frente. Pedro parou diante da porta, respirando fundo antes de entrar. Ele ainda não tinha certeza de como seu pai reagiria a toda essa novidade. Aqui é onde moramos, disse Pedro, com um tom tímido na voz. Ele abriu a porta devagar, revelando o interior simples da casa. O espaço era apertado, com móveis velhos e desgastados, mas tudo estava limpo e bem organizado. O cheiro de chá de ervas vinha da cozinha, onde uma chaleira fervia lentamente no fogão. O lugar de vocês tem muita alma, comentou Eduardo, observando cada detalhe com um olhar respeitoso. Às vezes, o que importa não é o tamanho ou o luxo, mas o amor e o esforço que colocamos no que temos. Pedro sorriu, agradecido pelas palavras de Eduardo. Ele sabia que a casa estava longe de ser perfeita, mas era tudo o que ele e seu pai tinham. Ele se aproximou do quarto, onde Antônio estava descansando e, com cuidado, bateu de leve na porta. Pai, sou eu. Cheguei com um amigo, disse Pedro, abrindo a porta devagar. O quarto era pequeno e pouco iluminado, com apenas uma cama de solteiro e uma mesinha ao lado. Antônio estava deitado, os olhos meio abertos, a respiração ainda pesada, mas ele sorriu ao ver o filho entrar. Mesmo abatido pela doença, havia um brilho em seus olhos que mostrava o quanto ele amava e se orgulhava de Pedro. Amigo, repetiu Antônio, com a voz rouca, tentando se sentar na cama, mas sem forças suficientes. Pedro se apressou em ajudá-lo, apoiando seu pai com cuidado. Eduardo, que observava a cena de perto, se aproximou. Antônio, meu nome é Eduardo, começou ele, com um tom de voz calmo. Soube da sua situação através do Pedro e quero que saiba que vou ajudar você a se recuperar. Vou garantir que receba o melhor tratamento médico, e seu filho vai poder estudar sem se preocupar com mais nada. Antônio olhou de Eduardo para Pedro, ainda tentando processar o que estava ouvindo. Mas eu não posso pagar por isso, disse ele, com a voz baixa e cansada, como se cada palavra fosse um esforço. Eduardo sorriu gentilmente e balançou a cabeça. Não estou pedindo nada em troca. Quero fazer isso porque você merece. E o Pedro é um garoto incrível. Ele salvou a vida da minha filha hoje. É o mínimo que posso fazer para retribuir. Antônio olhou para Pedro com os olhos marejados. Ele sempre soube que o filho era especial, mas ouvir de um estranho o reconhecimento de sua coragem fez com que as lágrimas finalmente corressem por seu rosto. Ele tentou falar, mas a emoção o impediu. Pedro, por sua vez, sentiu um nó na garganta ao ver o pai tão emocionado. Pai, vai dar tudo certo, disse Pedro, tentando conter a própria voz trêmula. O senhor vai melhorar, eles vão te ajudar. Clara, que observava tudo de canto, sentiu um aperto no coração ao ver o amor entre pai e filho. Era algo que, mesmo em sua vida de conforto e segurança, ela nunca tinha presenciado tão de perto. Ela sabia que seu pai estava certo ao querer ajudar aquela família. Enquanto conversavam, uma equipe médica chegou à casa trazendo equipamentos e medicamentos. Eles examinaram Antônio, com profissionalismo e cuidado, enquanto Eduardo explicava a situação. O quarto pequeno ficou ainda mais apertado com a movimentação dos médicos, mas Pedro assistia a tudo com uma mistura de alívio e nervosismo. Era difícil acreditar que, depois de tanto tempo lutando sozinho, agora havia pessoas que realmente poderiam mudar a situação. Vai ficar tudo bem, disse um dos médicos, após verificar os sinais vitais de Antônio. Com o tratamento adequado, ele tem grandes chances de recuperação. As palavras do médico foram um alívio imenso para Pedro. Ele olhou para Eduardo, que estava ao lado da cama de seu pai, observando tudo com uma expressão séria, mas também esperançosa. Pedro sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas,
Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava mais sozinho. Antônio, ainda emocionado, segurou a mão do filho com força. "Você é minha força, Pedro", disse ele, com a voz entrecortada. "Eu não sei como te agradecer por tudo o que fez por mim." Pedro apertou a mão de seu pai, segurando as lágrimas que insistiam em querer sair. "Eu só fiz o que tinha que fazer, pai. Agora é sua vez de melhorar. Vamos sair dessa, juntos." Eduardo, observando aquela cena familiar, sentiu algo que não conseguia explicar completamente. Havia uma conexão entre aquela família e a dele, que ia além da gratidão. Ele não sabia exatamente o que era, mas sabia que precisava continuar ajudando. Aquele era apenas o começo. Com o passar dos dias, a casa de Pedro passou a ser frequentada por médicos e enfermeiros do hospital de Eduardo. O tratamento de Antônio havia começado, e as primeiras reações ao novo regime de medicamentos mostravam sinais de esperança. Pedro, apesar de ainda se preocupar com a saúde do pai, começou a experimentar uma nova realidade. As longas manhãs na feira agora eram substituídas por horas de estudo, algo que ele não fazia há muito tempo. Eduardo havia cumprido sua promessa. Não só ofereceu o tratamento completo a Antônio, como também fez questão de que Pedro voltasse a estudar. Ele o matriculou em uma das melhores escolas da cidade, a mesma em que Clara estudava. Mas, para Pedro, o desafio da escola era mais difícil do que imaginava. Acostumado à feira e à sua realidade humilde, ele sentiu o peso da exclusão desde o primeiro dia. Na manhã em que começou as aulas, Clara estava ao seu lado, caminhando junto com ele até a escola. Pedro usava roupas simples, que contrastavam com os uniformes impecáveis e as mochilas de marcas caras dos outros alunos. Ao entrarem no prédio da escola, ele sentiu os olhares de julgamento e cochichos ao redor. Não eram olhares de curiosidade, mas de reprovação. O chão parecia se abrir sob seus pés, a cada passo que dava. "Não se preocupe com eles", disse Clara, tentando animá-lo. "A maioria aqui é mimada. Não sabe metade das coisas que você já passou. Se te olharem torto, é só porque não entendem." Pedro sorriu de leve, mas o nó no estômago não desapareceu. Ao caminhar pelos corredores, ouviu comentários baixos que o atingiam como um soco. "Quem é esse? Parece que saiu de um filme de pobre", murmurou um garoto alto, com um grupo ao redor. "Será que ele sabe o que é uma escola de verdade?" Respondeu uma menina de cabelos loiros, rindo de forma cruel. Pedro engoliu seco, tentando ignorar as palavras que reverberavam em sua mente. Ele estava acostumado a enfrentar desafios, mas esse tipo de crueldade era novo para ele. Clara lançou um olhar de advertência para o grupo de alunos, mas eles simplesmente ignoraram. O ambiente de Pedro na escola estava longe de ser acolhedor. Na sala de aula, o sentimento de exclusão continuou. Ele se sentou sozinho em uma das últimas carteiras, enquanto os outros alunos pareciam fazer questão de mantê-lo à margem. Clara, tentando ajudá-lo, sentou-se ao seu lado, mas sabia que a adaptação de Pedro não seria fácil. As diferenças de vida entre ele e os outros alunos eram gritantes, e isso parecia alimentar o preconceito. As aulas começaram, e Pedro, apesar do nervosismo, tentou focar no conteúdo. Ele sempre gostou de aprender, e agora que tinha essa oportunidade, queria fazer o melhor. O professor de literatura, um homem alto e com voz grave, entrou na sala com livros em mãos e começou a falar sobre o tema do dia, histórias de vida. Cada aluno deveria compartilhar algo sobre sua própria história. O pedido do professor foi recebido com entusiasmo pela maioria dos alunos. Todos começaram a falar sobre suas viagens, suas casas luxuosas, os carros de suas famílias, experiências que Pedro mal conseguia imaginar. Conforme as histórias se desenrolavam, ele se sentia cada vez mais deslocado. Não era parte daquele mundo. Quando chegou a vez de Pedro, o silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares estavam sobre ele, aguardando para ouvir o que aquele garoto simples tinha a dizer. Pedro respirou fundo, seu coração acelerado, mas decidiu que seria sincero. Não tinha nada a perder. "Meu nome é Pedro", começou ele,
tentando manter a voz firme. Eu não tenho muito o que contar sobre viagens, ou coisas assim. Na verdade, até pouco tempo atrás, eu nem sabia se ia conseguir continuar estudando. Eu vendia frutas na feira, para comprar os remédios do meu pai, que estava doente. Ele ainda está. Eu não sou como vocês, mas estou aqui porque uma pessoa me deu uma chance, e essa chance é o que me faz acreditar que tudo pode mudar. O silêncio na sala se tornou ainda mais pesado. O professor, visivelmente emocionado, fez um gesto para que Pedro continuasse. Eu sei que não pareço me encaixar aqui, continuou Pedro, olhando em volta para os rostos surpresos, mas não estou aqui para impressionar ninguém. Só quero aprender, e talvez no futuro, poder ajudar meu pai e outras pessoas como eu. Clara, que estava ao lado dele, sorriu com orgulho, enquanto os olhos de alguns alunos começavam a marejar. As palavras de Pedro tiveram um impacto profundo, revelando uma força e coragem que nenhum deles havia conhecido antes. Aquilo não era apenas uma história de vida, era uma realidade de que, enquanto uns lutavam para ter mais, outros lutavam apenas para sobreviver. O professor, claramente emocionado, quebrou o silêncio. Pedro, obrigado por compartilhar sua história conosco. Isso é mais do que uma lição de vida, é uma verdadeira demonstração de coragem e resiliência. Os colegas de classe, que antes o olhavam com desdém, agora tinham outra expressão no rosto. Não era mais desprezo ou indiferença, mas sim respeito. Pedro, que entrou naquela escola sentindo-se deslocado, agora começava a perceber que a verdadeira força não estava nas roupas que vestia ou no dinheiro que tinha, mas na determinação de seguir em frente, apesar de tudo. Ao final da aula, alguns alunos se aproximaram de Pedro, ainda sem palavras, mas com olhares de reconhecimento. Um deles, com as mãos trêmulas, tocou no braço de Pedro e disse baixinho: "Eu não sabia. Me desculpa por antes." Pedro apenas acenou com a cabeça, sem guardar rancor. Ele sabia que as coisas seriam difíceis, mas aquela era a primeira vez que sentia que talvez pudesse começar a ser visto de forma diferente. Clara, ao seu lado, olhou para ele com um sorriso largo. "Eu te disse, eles só precisavam te conhecer de verdade." Pedro sorriu de volta. "Ainda vai levar um tempo para eu me acostumar com tudo isso, mas acho que consigo." E pela primeira vez desde que pisara naquela escola, ele começou a acreditar que talvez Clara estivesse certa. O tempo foi passando, e as coisas começaram a se ajustar para Pedro na escola. Embora ainda houvesse olhares e sussurros ocasionais, sua história havia tocado o coração de muitos. Ele agora fazia parte de pequenos grupos de estudo, e alguns alunos que antes o ignoravam, passaram a conversar com ele nos intervalos. Clara sempre estava por perto, garantindo que Pedro tivesse o suporte necessário para enfrentar aquele novo ambiente. Eles se tornaram mais próximos, e a amizade que floresceu entre os dois se fortaleceu com o passar dos dias. Entretanto, apesar do novo mundo que se abria para Pedro na escola, sua preocupação principal ainda era com seu pai. Antônio continuava com o tratamento e, embora os médicos garantissem que ele estava melhorando, a recuperação parecia lenta. Pedro, a cada noite, ia até o quarto do pai e conversava com ele sobre seu dia, descrevendo as aulas, os novos amigos e até mesmo os desafios que enfrentava. Antônio escutava tudo com atenção, às vezes fechando os olhos por cansaço, mas sempre sorrindo ao ouvir a voz do filho. "Você está crescendo, Pedro. Eu tenho tanto orgulho de você", disse Antônio certa noite, com a voz fraca, mas cheia de ternura. Ele estendeu a mão e tocou o rosto do filho, tentando esconder a preocupação que sentia. "Logo vou estar melhor, e a gente vai poder voltar à vida normal." Pedro sentiu um nó na garganta. Ele sabia que o pai estava se esforçando para se recuperar, mas a ideia de voltar à vida normal o assustava. O trabalho pesado na feira, as dificuldades financeiras, tudo parecia tão distante agora, que ele começava a vislumbrar um futuro diferente, algo que nunca havia imaginado possível. Naquela noite, depois de colocar seu pai para descansar, Pedro ficou acordado por mais tempo, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido até ali. Não conseguia evitar a sensação de que algo grande estava prestes a mudar, mas não sabia exatamente o que era.
como se sua vida estivesse em uma encruzilhada e cada passo que dava o levasse para uma direção desconhecida. No dia seguinte, ao chegar à escola, Clara o encontrou no portão, como de costume. Eles caminhavam juntos até a sala de aula, conversando sobre os deveres da semana e as próximas atividades escolares. Ei, Pedro, tem uma coisa que queria te perguntar faz tempo, Clara disse de repente, com um olhar curioso no rosto. Você nunca falou muito sobre sua família. Só sei do seu pai. Você tem mais parentes? A pergunta pegou Pedro de surpresa. Ele nunca falava sobre isso, nem com Clara, nem com ninguém. O fato era que, desde que se lembrava, era apenas ele e o pai. Não tinha avós, tios ou qualquer outro parente por perto. Na verdade, não. É só eu e meu pai mesmo. Nunca conheci minha mãe, e meu pai não fala muito sobre o resto da família, respondeu Pedro, tentando não parecer desconfortável com o assunto. Clara franziu a testa, como se estivesse pensando em algo importante. É estranho, né? Sempre achei que a gente sempre tem mais família por aí, mesmo que a gente não saiba onde, disse ela. Pedro deu de ombros, tentando encerrar a conversa. Talvez, mas, para mim, só o meu pai importa. Ao longo daquele dia, as palavras de Clara ficaram ecoando na cabeça de Pedro. Ele nunca havia pensado muito sobre sua família além de seu pai, mas a curiosidade agora começava a crescer. Quem eram seus avós? Será que tinha tios ou primos em algum lugar? E por que seu pai nunca falava sobre isso? Enquanto Pedro lidava com esses pensamentos, Eduardo também estava em busca de respostas. Ele vinha acompanhando de perto o tratamento de Antônio e se afeiçoara profundamente à família do garoto. No entanto, algo no passado de Antônio o intrigava. Havia uma sensação persistente de que ele conhecia aquele homem de algum lugar, mas não conseguia lembrar de onde. Eduardo havia pedido a um amigo investigador que fizesse uma pesquisa mais profunda sobre Antônio. Ele sabia que isso poderia soar invasivo, mas sentia que era importante. Havia algo naquela história que precisava ser esclarecido, algo que o instigava a olhar além da superfície. Dias depois, enquanto Eduardo estava em seu escritório, o telefone tocou. Era o investigador. Eduardo, encontrei algo que você vai querer ver, disse a voz do outro lado da linha. Acontece que seu amigo Antônio não é tão desconhecido assim. Na verdade, ele tem uma conexão muito mais próxima com você do que imagina. Eduardo ficou em silêncio, o coração batendo mais rápido. Do que está falando? Perguntou, com a voz tensa. Antônio, ele é seu irmão, disse o investigador. O nome dele era diferente quando vocês eram crianças, mas depois que se separaram, ele mudou. Tenho certeza de que é ele. As datas batem, as fotos, tudo. A revelação caiu sobre Eduardo como uma bomba. Seu irmão, o irmão de quem havia sido separado na infância por brigas familiares e dificuldades financeiras. Ele mal podia acreditar. As lembranças da infância vieram à tona, inundando sua mente com imagens de um tempo distante, de uma dor antiga que ele havia se forçado a enterrar. Sem pensar duas vezes, Eduardo pegou o telefone e ligou para Pedro, pedindo que ele e Antônio viessem até sua casa naquela mesma noite. Ele sabia que aquela era uma conversa que não podia esperar. Quando Pedro chegou em casa naquela tarde, encontrou o pai já sentado à mesa, algo que não via há meses. Pai, o senhor Eduardo quer nos ver esta noite, disse Pedro, sem entender muito bem o motivo do convite. Antônio assentiu, sem questionar. Sabia que, de alguma forma, Eduardo estava envolvido em algo importante, e por mais que não soubesse o que era, confiava nele. Naquela noite, quando Pedro e Antônio chegaram à casa de Eduardo, o ambiente parecia diferente. Eduardo os recebeu com uma expressão que misturava surpresa e emoção. Ele se aproximou de Antônio, os olhos brilhando com lágrimas que ele tentava conter. Antônio, nós temos uma história antiga, uma história que você talvez não se lembre, mas eu me lembro muito bem, começou Eduardo, com a voz vacilante. Nós éramos crianças. Fomos separados. Você é meu irmão. As palavras de Eduardo pairaram no ar,
pesadas, como se tivessem o poder de parar o tempo. Pedro olhava para o pai, incapaz de compreender completamente o que havia acabado de ouvir. Antônio, por sua vez, parecia congelado no lugar. Seus olhos estavam fixos em Eduardo, mas havia uma névoa de confusão e incredulidade neles. Os segundos passaram, e o silêncio entre eles só aumentava a tensão. Pedro, sentindo o coração bater forte no peito, finalmente rompeu o silêncio. Pai, o que ele está dizendo? Você é irmão do senhor Eduardo. A voz de Pedro saiu baixa, hesitante, como se ele tivesse medo da resposta. Antônio, ainda atordoado, piscou várias vezes, como se tentasse processar a revelação. Ele parecia prestes a falar, mas as palavras não saíam. Seus olhos estavam marejados, e ele respirava com dificuldade, como se tivesse sido jogado de volta a um passado que há muito tentava esquecer. Eduardo deu um passo à frente, tentando aliviar a tensão. Antônio, eu sei que é muita coisa para processar. Eu também demorei a acreditar, disse Eduardo com um tom gentil e reconfortante. Mas eu encontrei as provas, as datas, as fotos. E quando te vi pela primeira vez, algo dentro de mim me disse que eu te conhecia, eu só não sabia de onde, até agora. O olhar de Antônio finalmente se desfez da névoa e pousou sobre Eduardo de forma mais firme. Ele passou a mão pelo rosto, tentando conter as lágrimas que insistiam em surgir. Você mesmo, Eduardo, meu irmão. Sua voz saiu rouca, cheia de emoção reprimida. Eduardo assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim, sou eu. Nós fomos separados há tantos anos. Nossos pais morreram, e a vida nos jogou para lados opostos. Eu nunca soube o que tinha acontecido com você. Antônio balançou a cabeça, lutando para não ceder às emoções que ameaçavam tomar conta de si. Eu também não sabia. Me colocaram em uma família de acolhimento e, de lá, as coisas foram difíceis. Mudei meu sobrenome para esquecer, para tentar recomeçar. Mas, Eduardo, eu nunca te esqueci. Pedro, que observava aquela troca, sentiu uma mistura de choque e esperança crescer dentro de si. Ele nunca havia imaginado que sua família pudesse ser maior do que ele e o pai, e de repente, ali estava, diante de seus olhos, uma história que ele não conhecia, mas que parecia destinada a vir à tona. Ele deu um passo à frente, olhando de Eduardo para Antônio, sem saber o que dizer. A emoção no ar era palpável. Eduardo aproximou-se mais, colocando a mão no ombro de Antônio com uma expressão de afeto genuíno. Nós perdemos tanto tempo, meu irmão. Mas agora podemos recomeçar. Podemos ser uma família de novo. Antônio deixou escapar um soluço baixo, a barreira emocional finalmente cedendo. As lágrimas rolaram pelo seu rosto enquanto ele se inclinava para abraçar Eduardo. Foi um abraço silencioso, mas que carregava anos de dor, separação e saudade não expressa. Pedro ficou parado, observando aquele momento, sentindo seu coração se encher de algo que não sabia nomear. Era como se, de repente, todas as dificuldades que ele e seu pai enfrentaram fossem colocadas em perspectiva. Clara, que estava ali observando a cena, sentiu um nó na garganta. Ela sempre soube que algo especial cercava aquela família, mas a magnitude do que estava acontecendo a tocou profundamente. Ela se aproximou de Pedro, sorrindo para ele de forma reconfortante. Parece que você ganhou mais do que imaginava, Pedro, disse ela baixinho. Pedro olhou para Clara, seus olhos brilhando de lágrimas que ele tentava conter. Eu nem sei o que dizer. Tudo isso é muito. Ele respirou fundo, tentando processar a enxurrada de emoções. Eduardo e Antônio finalmente se separaram do abraço, mas ainda estavam de mãos dadas, como se temessem que a conexão fosse se romper se soltassem. Eduardo, ainda com a voz embargada, olhou para Pedro. Pedro, isso significa que você é meu sobrinho. E, mesmo sem saber, já te admirava muito. Você tem uma força incrível, garoto. Pedro, emocionado, não sabia o que responder. Ele apenas sorriu, ainda meio sem acreditar. Seu mundo,
que antes parecia tão pequeno e cheio de limitações, agora parecia expandir-se diante de seus olhos. E no centro de tudo, estava seu pai, um homem que ele sempre viu como seu único apoio, mas que agora se conectava a uma história muito maior. Antônio, recuperando o fôlego, olhou para Pedro com um misto de orgulho e arrependimento. Eu deveria ter te contado mais sobre o passado, filho, mas a dor era grande demais. Nunca pensei que encontraria meu irmão de novo. Pedro se aproximou do pai, pegando sua mão com carinho. Pai, está tudo bem. Eu sei que você fez o que achou melhor. E agora? Agora a gente pode seguir em frente. Eduardo, limpando as últimas lágrimas de seu rosto, sorriu para os dois. Vocês não estão mais a sós. Daqui para frente, nós vamos cuidar uns dos outros. Quero que saibam que minha casa é a casa de vocês. Somos uma família, e quero que essa conexão nunca mais se perca. O ambiente parecia carregado de emoção, mas também de uma sensação de alívio. A dor do passado não desaparecia, mas era suavizada pela promessa de um futuro juntos. Clara, ao lado de Pedro, sentiu uma conexão ainda mais profunda com ele, como se o destino deles estivesse se entrelaçando de uma forma muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Pedro olhou para o pai, para o tio recém-descoberto e para Clara. Pela primeira vez, ele sentiu que havia um novo horizonte se abrindo diante de seus olhos. Não era mais apenas ele e o pai contra o mundo. Agora, ele tinha uma família maior, pessoas que se importavam e que estavam prontas para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Naquele momento, em meio às lágrimas, abraços e sorrisos, Pedro percebeu que a vida, apesar de suas reviravoltas inesperadas, estava lhe dando uma chance de recomeçar, de viver algo que ele nunca havia sonhado. E com isso veio a certeza de que o futuro, por mais incerto que fosse, traria muitas outras descobertas e momentos de união que ele nunca esqueceria. Os dias que se seguiram à grande revelação foram um turbilhão de emoções para Pedro, Antônio e Eduardo. A realidade de que não estavam mais sozinhos começou a se assentar, e, pela primeira vez, eles sentiram que poderiam deixar o passado para trás. O hospital de Eduardo cuidava de Antônio com mais dedicação do que nunca, e ele mostrava melhoras constantes, voltando lentamente à vida que tanto almejava. Pedro, por sua vez, estava cada vez mais integrado à escola e à sua nova rotina. Naquela manhã, ele se preparava para mais um dia de aulas, mas, dessa vez, havia uma diferença. Ao sair de casa, ele encontrou Eduardo parado na porta, com um sorriso no rosto. "Posso te acompanhar até a escola hoje?" perguntou o tio, com um tom leve. Pedro ficou surpreso, mas sorriu de volta. "Claro, tio. Vai ser bom." Enquanto caminhavam juntos pelas ruas que agora Pedro conhecia bem, Eduardo não pôde deixar de notar o quanto o sobrinho havia amadurecido. Havia algo de especial naquele menino que o tocava profundamente. Eles caminharam em silêncio por um tempo, até que Eduardo finalmente quebrou o silêncio com uma pergunta que há dias rondava sua mente. "Pedro, você já pensou no que quer fazer no futuro? Sei que agora tudo mudou de repente, mas você tem sonhos além da escola?" Pedro olhou para o tio, sentindo o peso da pergunta. A verdade era que, até pouco tempo atrás, ele mal podia se dar ao luxo de sonhar. Sua única preocupação era que seu pai ficasse bem. Mas agora, com as portas se abrindo, ele começou a considerar possibilidades que nunca tinham cruzado sua mente antes. "Eu não sei, tio", começou ele, pensativo. "Eu sempre achei que ia passar a vida ajudando meu pai, talvez trabalhando na feira ou algo assim. Mas agora, com tudo isso acontecendo, eu sinto que tenho uma chance de fazer algo diferente. Só não sei o que." Eduardo assentiu compreensivo. "Eu entendo. Quando eu tinha sua idade, também não sabia o que queria. O importante é que agora você tem escolhas, e isso é mais do que muitos têm. O que quer que você decida, Pedro, eu vou estar aqui para te apoiar." Pedro sorriu, sentindo-se reconfortado pelas palavras do tio. Havia algo de tranquilizador em saber que ele não precisava enfrentar o futuro sozinho. Eles continuaram caminhando, conversando sobre trivialidades, até chegarem à escola.
Clara estava lá, como sempre, esperando Pedro na entrada. Oi, Pedro. Oi, pai, disse Clara, sorrindo ao ver os dois juntos. Oi, Clara, respondeu Pedro com um sorriso sincero. Seu pai quis me acompanhar hoje. Clara sorriu de volta, sabendo bem o que isso significava. Ela já conhecia toda a história da família perdida e do reencontro. É bom ver vocês juntos. Quem diria que somos primos, hein? Disse Clara, com uma leve risada, cheia de afeto. Eduardo, observando os dois, sorriu. Bom, vou deixar vocês irem para a aula. Aproveitem o dia. Enquanto Eduardo se afastava, Clara olhou para Pedro com curiosidade. E então, como está sendo isso tudo? Deve ser estranho, né? Agora, com seu tio aqui e todas as mudanças. Pedro riu meio nervoso. Ainda estou tentando me acostumar com a ideia. É estranho, para ser sincero. Nunca pensei que minha vida fosse mudar assim, mas estou começando a me acostumar. Clara deu um leve empurrão no ombro de Pedro, sorrindo. Vai ser uma aventura e tanto. E pelo jeito, você não vai mais enfrentar nada sozinho. Os dois entraram na escola juntos, e o dia seguiu seu curso habitual. Mas Pedro não conseguia parar de pensar nas palavras de Eduardo. Pela primeira vez, ele se permitiu sonhar, pensar em um futuro que não estivesse limitado pelas circunstâncias que o cercavam. A ideia de ter um mundo de possibilidades diante de si era ao mesmo tempo excitante e assustadora. À noite, de volta em casa, Pedro se sentou ao lado de seu pai, que estava lendo um jornal na cama, algo que não fazia muito tempo. Antônio parecia mais forte a cada dia, e isso trazia a Pedro um conforto que ele não sabia que precisava. Pai, o senhor já pensou no que quer fazer quando melhorar de vez? Perguntou Pedro, sentindo que o momento era apropriado. Antônio baixou o jornal e olhou para o filho com um sorriso leve. Tenho pensado muito nisso, filho. Acho que, quando estiver bem o suficiente, quero voltar a trabalhar como mecânico. Não por necessidade, mas porque gosto. E também quero aproveitar mais o tempo com você. Sinto que perdi muitas coisas nos últimos anos. Pedro sentiu um aperto no peito ao ouvir as palavras do pai. Ele soube que seu pai carregava o peso da doença com certo senso de culpa, como se o fato de estar doente tivesse tirado algo deles, mas Pedro nunca o culpou por nada disso. Pai, não importa o que a gente tenha perdido. O importante é que agora a gente tem tempo. E eu também tenho pensado sobre o futuro. Ainda não sei o que quero, mas estou começando a entender que posso sonhar com algo diferente. Antônio sorriu, estendendo a mão para o filho. Você vai descobrir, Pedro. E quando descobrir, vou estar ao seu lado, como sempre estive. Pedro apertou a mão do pai, sentindo-se grato por tudo que havia mudado nos últimos meses. Era um novo começo, um que ele jamais havia previsto. E enquanto pensava no futuro, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que poderia ser qualquer coisa que quisesse. Os dias seguintes foram marcados por encontros familiares, conversas sobre o passado e planos para o futuro. Eduardo fazia questão de estar presente, criando laços cada vez mais fortes com Pedro e Antônio. A relação entre eles crescia a cada dia, e, pouco a pouco, as cicatrizes do passado iam sendo curadas. E assim, uma nova vida começava a se formar, com esperança, possibilidades e, acima de tudo, com a certeza de que a família, mesmo que distante por tanto tempo, sempre encontra uma maneira de se reunir. Os meses continuavam a passar, e, com o passar do tempo, as peças da vida de Pedro pareciam finalmente se encaixar. Seu pai Antônio estava visivelmente mais forte, quase totalmente recuperado da doença que havia ameaçado tirá-lo de Pedro. O tratamento no hospital de Eduardo estava funcionando de maneira exemplar, e a relação entre os dois irmãos se fortalecia a cada dia. Pedro, por sua vez, seguia sua rotina na escola, agora mais confiante e integrado ao ambiente. Clara continuava a ser sua amiga leal, sempre ao seu lado, e os olhares preconceituosos que antes o perseguiam começaram a se transformar em respeito. Entretanto, algo ainda incomodava Pedro. As conversas sobre o passado de sua família
As histórias que seu pai e Eduardo contavam aos poucos, como peças de um quebra-cabeça inacabado, não o deixavam em paz. Havia lacunas na narrativa, memórias que não faziam sentido para ele. Quem era sua mãe? Por que nunca falavam dela? Pedro nunca havia perguntado diretamente, mas agora, com as revelações sobre seu tio e o reencontro familiar, ele sentia que essa era uma peça importante que faltava. Numa tarde tranquila, Pedro estava na varanda de sua casa, olhando para o céu. Antônio, que começava a retomar sua rotina com mais vigor, aproximou-se e sentou-se ao lado do filho. O silêncio entre eles era confortável, mas Pedro sentia que havia chegado o momento de fazer a pergunta que o incomodava. Pai, começou Pedro, sua voz baixa, mas firme, eu sei que nunca perguntei isso, mas, e a minha mãe? Quem era ela? Por que nunca falamos sobre ela? Antônio pareceu paralisar por um momento. A pergunta que ele provavelmente temia por tantos anos finalmente havia sido feita. Seus olhos, que antes estavam cheios de alegria pela recuperação, agora mostravam um peso antigo, uma dor que ele havia carregado em silêncio por muito tempo. Ele suspirou profundamente, como se estivesse reunindo forças para falar. Pedro, começou Antônio, olhando para o horizonte. Sua mãe. Ela foi a pessoa mais especial que eu já conheci. Quando nos conhecemos, nossa vida era diferente. Eu ainda trabalhava como mecânico, e ela... Bem, ela era uma mulher cheia de sonhos e luz. Nós nos apaixonamos rapidamente e, pouco tempo depois, você nasceu. Foi a época mais feliz da minha vida. Pedro observava o pai com atenção, sentindo uma mistura de emoções. Ele podia ver a dor no rosto de Antônio, mas também notava o amor genuíno em suas palavras. Mas o que aconteceu com ela? Por que ela nunca esteve aqui? Antônio fechou os olhos por um instante, como se precisasse se preparar para o que viria a seguir. Sua mãe ficou doente, Pedro, assim como eu. Mas o caso dela foi muito mais grave. Ela lutou por muito tempo, mas não conseguimos salvá-la. Eu fiquei sozinho com você, e acho que nunca soube lidar bem com essa perda. Foi por isso que nunca falamos sobre ela. Não porque eu queria esconder, mas porque a dor era grande demais. Pedro sentiu um nó na garganta ao ouvir aquilo. Uma parte dele sempre soube que a ausência da mãe tinha uma razão dolorosa, mas ouvir a verdade direta de seu pai era como uma ferida que se abria. Ele não podia culpar Antônio por ter guardado esse segredo. Pai, por que você nunca me contou isso antes? Eu poderia ter entendido de alguma forma. Antônio olhou para o filho, seus olhos marejados de arrependimento. Eu sei, Pedro, e me desculpe por isso. Eu estava tão centrado em te proteger da dor que acabei esquecendo que você tinha o direito de saber. Eu achava que, ao não falar sobre isso, estaria te poupando. Mas agora vejo que errei. Pedro colocou a mão sobre a do pai, tentando confortá-lo. Você não errou, pai. Eu entendo. Só acho que sempre senti a falta de algo sem saber o que era. Os dois ficaram em silêncio por mais um momento, enquanto as sombras da tarde se alongavam no chão. O vento balançava levemente as folhas das árvores, trazendo uma sensação de paz, mesmo com as revelações pesadas que haviam acabado de ser feitas. Ela ficaria tão orgulhosa de você, Pedro, disse Antônio, quebrando o silêncio. Você tem a força dela, a coragem de enfrentar as adversidades. Sempre soube que você era especial, desde o dia em que nasceu. Pedro sentiu as lágrimas brotarem nos olhos, mas ele as conteve. Não queria chorar, não agora. Obrigado, pai. Eu queria tê-la conhecido melhor, disse Pedro. Antônio assentiu, compreendendo a dor do filho. Eu vou te contar mais sobre ela, Pedro, tudo o que quiser saber. Acho que já escondi essa parte da nossa história por tempo demais. Enquanto pai e filho conversavam, Eduardo chegou à casa com um sorriso leve no rosto. Ele percebeu que algo importante havia acontecido, mas não quis interromper. Apenas se juntou a eles na varanda, sentindo a conexão familiar crescer ainda mais. Está tudo bem por aqui? Perguntou Eduardo, sentando-se ao lado de Antônio e Pedro.
Antônio sorriu, ainda com os olhos brilhando de emoção. Sim, Eduardo. Estamos só falando sobre o passado. Acho que chegou a hora de contar ao Pedro toda a nossa história. Eduardo assentiu, compreendendo o peso daquela conversa. Isso é importante, Antônio. Pedro merece saber tudo, e acho que isso vai ajudar todos nós a seguir em frente. Pedro olhou para o tio e para o pai, sentindo que, pela primeira vez, todas as peças estavam se encaixando. Sua mãe, seu tio, seu pai, a história de sua vida, que antes parecia cheia de lacunas e mistérios, começava a se desdobrar diante de seus olhos. Ainda havia muito a ser dito, muitas histórias a serem contadas, mas naquele momento Pedro sentia que estava no caminho certo. As cicatrizes do passado, embora profundas, estavam finalmente começando a cicatrizar, e com isso ele sentia que estava mais forte do que nunca, para enfrentar o futuro, não mais sozinho, mas cercado por aqueles que realmente importavam. A conversa sobre o passado de Pedro e sua mãe trouxe um novo senso de compreensão e união à família. Antônio cumpriu a promessa de contar tudo o que sabia, revelando detalhes sobre a vida de Maria, a mãe de Pedro. Ele descreveu sua personalidade vibrante, seu amor pela arte e pela música, e como ela iluminava a vida de todos ao seu redor. Pedro ouvia cada palavra com atenção, imaginando aquela mulher que ele nunca conheceu, mas que agora sentia tão próxima. Havia uma tristeza inevitável, mas também um consolo em saber mais sobre sua história. Enquanto os dias passavam, Antônio continuava a melhorar, e a casa, que antes era tomada pela preocupação e pelo silêncio, agora vibrava com conversas sobre o futuro. Eduardo era presença constante, e os laços entre ele, Antônio e Pedro cresciam a cada dia. Clara também continuava ao lado de Pedro, e juntos eles enfrentavam os desafios e incertezas da adolescência. Entretanto, com as revelações do passado, Pedro começou a sentir um desejo crescente de entender melhor sua mãe, e isso levou a querer saber mais sobre suas origens. Havia algo em sua história que ele ainda sentia estar faltando, uma última peça que não se encaixava. Ele sabia que o pai havia contado tudo o que sabia, mas Pedro sentia que havia mais. Certo dia, enquanto Eduardo conversava com Antônio na sala, Pedro tomou coragem e se aproximou de Clara durante um intervalo na escola. Eles estavam sentados no pátio, onde o sol brilhava intensamente, contrastando com a sensação de mistério que ainda pairava sobre Pedro. Clara, começou ele, mexendo distraidamente nas tiras de sua mochila. Eu tenho pensado muito sobre minha mãe ultimamente, sobre tudo que meu pai me contou. Mas acho que ainda falta alguma coisa, sabe? Sinto que não sei toda a história. Clara olhou para ele com um semblante de preocupação, mas também com empatia. Ela sabia o quanto essas questões pesavam sobre Pedro e como a descoberta recente do tio já havia mudado tanto sua vida. Você acha que seu pai não contou tudo? Perguntou ela, inclinando-se para mais perto, mostrando que estava totalmente atenta. Não é isso, respondeu Pedro, sacudindo a cabeça. Eu acredito no que ele disse, mas acho que tem mais sobre a minha mãe que ele não sabe, talvez algo que ela nunca contou para ele. Clara ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Pedro. E você quer descobrir o que é, não é? Pedro assentiu, suspirando profundamente. Eu preciso. Não consigo parar de pensar nisso. Sinto que, se eu souber mais sobre ela, vou entender melhor quem eu sou. Clara ficou pensativa. E como você planeja fazer isso? O que você acha que falta descobrir? Pedro olhou para o horizonte, tentando organizar seus pensamentos. Eu não sei ao certo. Talvez documentos, fotos, ou alguém que a conheceu antes de ela conhecer meu pai. Talvez haja algo que possa me ajudar a entender o que realmente aconteceu com ela. Clara, determinada a ajudar o primo e amigo, pensou por um instante e então sugeriu. Que tal começarmos por onde você sabe que ela viveu? Talvez, se procurarmos pelos lugares em que ela esteve antes de conhecer seu pai, possamos encontrar alguém que saiba mais sobre ela. A ideia fez sentido para Pedro. Ele nunca havia se aventurado a explorar o passado de sua mãe além do que Antônio havia contado, mas talvez houvesse pessoas ou lugares que pudessem revelar mais sobre a mulher que ela foi.
É uma boa ideia, Clara, disse ele, sentindo uma faísca de esperança. Eu vou falar com meu pai hoje à noite, ver se ele se lembra de algo. Naquela noite, durante o jantar, Pedro sentiu que o momento havia chegado para falar com Antônio sobre suas novas intenções. Eduardo estava na casa, como sempre, e todos pareciam relaxados após um longo dia. Pedro aproveitou a atmosfera tranquila para introduzir o assunto. Pai, começou ele, enquanto mexia na comida em seu prato, eu estava pensando sobre a mamãe. Você se lembra de onde ela morava antes de vocês se conhecerem? Ou se ela tinha amigos próximos naquela época? Antônio parou de comer e olhou para o filho, surpreso com a pergunta. Ele ficou em silêncio por um momento, refletindo. Ela morava em uma cidade pequena, não muito longe daqui. Acho que o nome era Santa Cruz. Foi lá que nos conhecemos, numa dessas feiras de bairro, sabe? Ela não falava muito sobre sua vida antes de mim, mas mencionou que tinha amigos lá, gente boa, acho. Pedro assentiu, registrando mentalmente as informações. Santa Cruz seria o próximo passo. Se sua mãe tinha amigos ou conhecidos naquele lugar, talvez eles pudessem dar alguma pista sobre o que ele procurava. Eduardo, que havia ficado em silêncio até então, olhou para Pedro com interesse. Se você quiser, posso te ajudar a procurar por mais informações, Pedro, disse Eduardo. Conheço algumas pessoas que podem nos ajudar a buscar registros antigos ou localizar pessoas daquela época. Pedro sorriu, sentindo que não estava sozinho naquela busca. Eu agradeceria muito, tio. Acho que está na hora de descobrir tudo o que posso. E assim, com o apoio de Clara, Antônio e Eduardo, Pedro se preparou para embarcar em uma nova jornada. A busca por respostas sobre sua mãe não era apenas sobre preencher lacunas no passado, mas sobre encontrar seu lugar no mundo, entender as raízes que o conectavam ao que ele era hoje. Os dias seguintes foram preenchidos com preparações. Eduardo usou seus contatos para localizar documentos antigos de Santa Cruz, e Pedro e Clara começaram a planejar uma viagem à cidade. Antônio, embora preocupado com o que Pedro pudesse encontrar, apoiou totalmente o filho. Ele sabia que essa busca era importante para Pedro e que, de certa forma, poderia ajudar a curar as feridas que o passado deixara. Finalmente, o dia da viagem chegou. Pedro, Clara e Eduardo partiram para Santa Cruz, levando consigo a esperança de que, ao final daquela jornada, eles não apenas encontrariam as respostas que buscavam, mas também uma nova compreensão sobre a vida de Maria, a mulher que, apesar de ausente, ainda exercia uma influência profunda sobre todos eles. Pedro, sentado no banco de trás do carro de Eduardo, olhava para a estrada à frente. Ele sentia uma mistura de excitação e ansiedade, mas também uma sensação de paz. Sabia que, não importa o que encontrasse, agora estava cercado por uma família, por pessoas que se importavam com ele e o apoiariam incondicionalmente. Com esse pensamento, ele se preparou para enfrentar o que quer que estivesse à sua espera em Santa Cruz. Pedro, Clara e Eduardo chegaram à cidade de Santa Cruz ao final da tarde. O lugar era pequeno, com ruas tranquilas e casas antigas, algumas ainda com fachadas de tijolo à vista, outras reformadas, mas mantendo o charme de tempos passados. Pedro observava o local com curiosidade, tentando imaginar sua mãe caminhando por aquelas ruas, rindo com amigos, vivendo a vida que ele nunca conheceu. Algo dentro dele parecia se aquietar ao ver o cenário que um dia fez parte da vida dela. Os três se hospedaram em uma pequena pousada no centro da cidade, e Eduardo logo se pôs a fazer ligações, acionando os contatos que havia seguido nos últimos dias. Ele sabia que encontrar pessoas que ainda se lembrassem de Maria não seria fácil, mas estava determinado a ajudar Pedro a descobrir tudo o que fosse possível. Enquanto isso, Clara e Pedro caminharam pelas ruas de Santa Cruz, sentindo o clima acolhedor da cidadezinha. É estranho estar aqui, não é? Disse Clara, enquanto passavam por uma praça cheia de árvores e bancos de madeira. Saber que sua mãe viveu aqui e que, de alguma forma, você está conectado a tudo isso. Pedro concordou, olhando ao redor. Sinto que estou mais perto dela agora, mesmo sem ter todas as respostas ainda. Só de estar aqui,
Parece que estou conhecendo uma parte dela que nunca tive chance de ver. Eles continuaram caminhando até que um homem idoso, sentado em um dos bancos da praça, chamou a atenção de Pedro. O homem usava um chapéu de palha e olhava para eles com curiosidade. Quando os dois se aproximaram, o homem os cumprimentou com um sorriso acolhedor. Vocês não são daqui, são? Perguntou ele, sua voz carregada de gentileza. Não, senhor, respondeu Pedro educadamente. Na verdade, estou procurando informações sobre alguém que morou aqui há muito tempo, minha mãe, Maria. Ela viveu aqui antes de eu nascer. O velho franziu a testa por um momento, pensativo. Maria. O nome é familiar. Havia uma moça chamada Maria que morava aqui, sim, muitos anos atrás. Se eu não me engano, ela era conhecida por ser muito gentil e estava sempre cercada de amigos. Mas ela foi embora de repente, e ninguém mais ouviu falar dela. Você é o filho dela? Pedro sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Sim, sou eu. Eu nunca a conheci muito bem. Ela faleceu quando eu era pequeno. O idoso assentiu, com um semblante de compreensão. Que pena, filho. Ela era uma boa mulher. Mas você está no lugar certo se quiser saber mais sobre ela. Talvez deva procurar Dona Estela, uma amiga próxima de sua mãe. Ela ainda vive aqui, na casa de esquina, logo ali, apontou para uma casa próxima, com muros baixos e janelas grandes. Pedro agradeceu o homem e olhou para Clara com um olhar de expectativa. Dona Estela. Talvez ela saiba mais sobre a história da minha mãe. Eles seguiram em direção à casa indicada. Ao chegarem à porta, Pedro respirou fundo antes de bater. Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso amável atendeu a porta. Seus olhos brilharam quando Pedro explicou quem era. Você é o filho de Maria? Perguntou ela com uma voz trêmula de emoção. Venha, entre, temos muito a conversar. Dentro da casa de Dona Estela, as paredes eram decoradas com fotos antigas e objetos que pareciam guardar memórias de uma vida inteira. Ela os conduziu até a sala, onde se sentaram em poltronas confortáveis. Clara e Pedro ouviram atentamente enquanto a senhora começava a contar histórias sobre Maria. Maria era minha melhor amiga, disse Dona Estela com um olhar distante. Ela tinha um espírito livre, sempre tão cheia de vida. Nos conhecemos quando éramos jovens e nunca nos separamos, até o dia em que ela foi embora. Eu lembro que ela estava muito feliz quando conheceu seu pai Pedro, mas havia algo nela, um segredo que ela nunca compartilhou comigo. Pedro sentiu o coração acelerar. Um segredo? O que a senhora quer dizer? Perguntou ele. Dona Estela suspirou, cruzando as mãos no colo. Eu nunca soube exatamente o que era, mas às vezes Maria parecia distante, como se estivesse carregando um fardo. Ela falava pouco sobre sua família, sobre o passado, mas eu sentia que havia algo mais. Quando ela ficou doente, foi ainda mais difícil. Ela se fechou. E, antes de ir embora para a cidade grande com você e seu pai, me disse algo que eu nunca esqueci. Clara inclinou-se, curiosa, e Pedro mal conseguia respirar de tanta expectativa. O que ela disse? Perguntou ele. Dona Estela olhou nos olhos de Pedro, sua voz baixa e séria. Ela me disse que, se um dia você viesse até mim procurando respostas, eu deveria te dar isso. A senhora levantou-se devagar e caminhou até um armário, abrindo uma gaveta com cuidado. De lá, retirou uma pequena caixa de madeira delicadamente decorada. Isso era de sua mãe, disse Dona Estela, entregando a caixa a Pedro. Ela nunca me disse o que continha, mas me pediu para guardá-la para você. Pedro pegou a caixa com cuidado, sentindo o peso do momento. Ele olhou para Clara, que assentiu em encorajamento. Com as mãos trêmulas, abriu a tampa da caixa. Dentro, encontrou uma carta e uma fotografia antiga de sua mãe, jovem e sorridente. Pedro respirou fundo e começou a ler a carta em silêncio. A carta era uma despedida, escrita por Maria pouco antes de sua morte. Nela, ela falava sobre o amor que sentia por Pedro e Antônio, mas também revelava algo que Pedro não esperava.
Antes de conhecer Antônio, Maria havia enfrentado grandes dificuldades com sua própria família. A carta mencionava uma situação complicada que Maria nunca havia superado, mas que ela esperava que Pedro, ao conhecer sua própria história, encontrasse a força para seguir em frente sem carregar os mesmos fardos. Pedro sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto lia as palavras de sua mãe, finalmente entendendo a profundidade da dor que ela havia carregado. Mas, junto com a dor, veio uma sensação de alívio e encerramento. Ele agora sabia quem ela era de verdade, e isso lhe deu uma nova perspectiva sobre sua própria vida. Clara colocou a mão sobre o ombro de Pedro, confortando-o. Agora você tem a peça que faltava. Pedro assentiu, sentindo uma paz que nunca havia sentido antes. Ele guardou a carta e a fotografia de volta na caixa, sabendo que, de alguma forma, sua mãe sempre esteve com ele, guiando-o, mesmo nas sombras de sua ausência. Quando eles voltaram para a pousada, Eduardo estava esperando por eles, ansioso para saber o que tinham descoberto. Pedro contou tudo, e Eduardo, emocionado, abraçou o sobrinho. Agora você tem todas as respostas, Pedro. E sua mãe estaria orgulhosa do homem que você se tornou. Pedro sorriu, sentindo-se mais leve do que nunca. Ele havia enfrentado o passado e agora estava pronto para seguir em frente, com sua família ao lado e com o conhecimento de que, não importa o que acontecesse, ele carregaria consigo o legado de seus pais. O ciclo estava completo. O passado havia sido desvendado, e o futuro agora parecia cheio de possibilidades. A história de Pedro, Antônio, Eduardo, Clara e Maria estava finalmente em paz. A história deles é, acima de tudo, uma lição de estoicismo. Assim como os grandes filósofos estoicos nos ensinam, a vida é repleta de desafios e incertezas. Pedro aprendeu a encarar o passado com coragem, a aceitar o que não podia mudar e a seguir em frente, transformando a dor em sabedoria. Ele enfrentou os mistérios de sua origem, as dificuldades de uma família fragmentada e as sombras de uma mãe ausente, sem se deixar abater pelo peso dessas circunstâncias. No estoicismo, somos encorajados a focar no que está ao nosso alcance, nossas escolhas, atitudes e reações. Pedro fez isso ao enfrentar a verdade sobre sua mãe e ao buscar a paz com seu próprio passado. Ele descobriu que, apesar das provações, o poder de seguir em frente está em sua capacidade de aceitar a vida como ela é e de encontrar força nas adversidades. Agora, Pedro sabe que, assim como os estoicos, ele carrega consigo o legado de sua família, não como um fardo, mas como uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, mais forte e mais sábia. Seu futuro, repleto de possibilidades, será moldado por sua resiliência, pela sabedoria herdada de sua mãe e pela força de sua conexão familiar. A jornada de Pedro nos lembra que, ao enfrentarmos a vida com serenidade e aceitação, podemos encontrar um caminho de paz interior e crescimento, independentemente dos desafios que surgirem. Se essa história tocou você de alguma forma, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Sua participação é muito importante para que possamos continuar trazendo conteúdos como este. E claro, deixe nos comentários o que você achou dessa jornada emocionante. Até o próximo vídeo.